O Top Farmers, evento que ocorreu em Campinas no final de 2018, reuniu cerca de 300 produtores rurais de diversas partes do país e que possuem produtividades expressivas de soja, milho, algodão e café. Rendimento que exige tecnificação e agilidade nos diversos manejos agrícolas. Para atender essa necessidade de auxiliar os produtores em se tornarem mais produtivos e sustentáveis, o evento trouxe especialistas, analistas de mercado e comunicadores para debater o cenário político e econômico do agronegócio brasileiro. Foi feito um estudo sobre as deficiências desses produtores em suas propriedades. Então nós buscamos, com especialistas na área, sobre os temas desse evento. Então, nós tivemos um feedback muito positivo desses produtores e para eles poderem estar aplicando os temas dessas palestras em suas propriedades. Para falar sobre o mercado financeiro e a disponibilidade de crédito para o agronegócio, Guilherme Pessini, superintendente do Banco Itaú, explicou que as expectativas do mercado são positivas. A visão no mercado financeiro a respeito do agronegócio ela é em geral muito positiva, né, no ponto de vista de resiliência, né, que é a capacidade justamente de crescer independentemente do crescimento da economia brasileira e mesmo quando a economia brasileira vai mal. O grande ponto de preocupação no mercado financeiro em relação ao agronegócio como um todo não é a possibilidade ou a capacidade dele crescer, é sim a capacidade e a possibilidade dele se organizar. Eu acho que a grande dificuldade que o mercado financeiro tem em relação à agricultura brasileira é que ela é pouco organizada nos seus aspectos financeiros, pouco voltada a entender o resultado das operações, a entender quais os riscos que está correndo e como é que os nossos agricultores podem gerenciar esses riscos de maneira mais efetiva. Os presentes no evento foram motivados a conhecer cada um dos estandes presentes e, ao conhecer cada empresa, receberam um selo para preencher um cartão de identificação. Apenas com o cartão completo era possível participar de sorteios de brindes, uma forma de impulsionar a troca de informações entre os patrocinadores e os produtores rurais presentes. Um desses patrocinadores foi Marcelo Prado, diretor de uma empresa de consultoria empresarial. É muito rico esse tipo de evento, porque, por exemplo, se eu tivesse que visitar esses 300 e poucos agricultores que estão aqui hoje, talvez em um ano eu não conseguiria, né? Em 2 dias de evento eu encontro todo mundo aqui e a gente consegue conversar com quase todos, né? Então é uma oportunidade ímpar, né? Da gente aprender, da gente evoluir e também se relacionar com a nossa base de clientes. Relações internacionais e a forma com que produtores rurais estão se relacionando com a agricultura 4.0 foram outros assuntos abordados durante o evento. A China apostou e acreditou no Brasil na pior fase da crise econômica que assolou o país, investindo bilhões e bilhões no Brasil, que tomando o risco desses investimentos, e quando o mundo inteiro não acreditava na economia brasileira, e isso certamente ajudou a atenuar a crise econômica e segurar o emprego talvez de centenas de milhares de brasileiros. E essa parceria não só se estende no agronegócio, porque como a China necessita de importar alimentos do mundo inteiro, e para garantir a segurança alimentícia do povo chinês, que não pode ser, o governo não pode brincar com isso, o governo chinês. Então essa parceria se estreita cada vez mais. O Brasil é um dos poucos países no mundo que tem capacidade de crescimento diária. Existe uma demanda gigante, na verdade, por proteína animal, e toda a base para você alimentar aves, suínos, ele está na base de farelo de soja, é um dos componentes principais, farelo de soja e milho. Então vai existir uma pressão muito grande do Brasil para ofertar, para ter maior oferta de produtos ao mundo. Então tem 2 formas que a gente pode crescer isso. Ou a gente pode crescer horizontal, que é o crescimento através de abertura de área, isso obviamente tem todo um impacto ambiental,
ou você teria um crescimento através de uma veia vertical, ou seja, de produtividade. O que o SESB vem tentando promover é justamente essa veia vertical, ou seja, quantos hectares nós evitaríamos de ser abertos se a gente tiver um crescimento de produtividade. O que a gente observou nos últimos anos é que a capacidade ou o potencial da produtividade da soja é muito maior do que os produtores imaginam. Fechando o evento, o jornalista William Vac falou sobre as dificuldades que o governo de Bolsonaro terá para melhorar a economia do país e o posicionamento do novo presidente com relação ao agronegócio. A principal dificuldade desse governo é enfrentar uma crise fiscal que é muito mais ampla e envolve todos os setores da nossa economia. É fundamental recuperar o mínimo de capacidade de investimento por parte do Estado, inclusive, mesmo que a gente considere que o Estado tenha que diminuir de tamanho no nosso país. E recuperar isso significa enfrentar a questão de gastos públicos e gastos sociais. Isso é uma imensa tarefa política que vai demandar muito mais do que simplesmente, e olha que não é fácil, conseguir 308 votos na Câmara dos Deputados. Então, a medida do sucesso do governo Jair Bolsonaro será a capacidade dele de articular de maneira muito ampla a necessidade de uma grande negociação e concertação que vai envolver os estados, vai envolver os setores como o agronegócio, vai envolver a indústria, vai envolver funcionalismo público para resolver inicialmente isso que é uma bomba fiscal muito perigosa.